Olá, o podcast UCB em Foco de hoje vai falar sobre um tema muito relevante para todos nós, cidadãos, especialmente a população do Rio de Janeiro, da nossa querida Zona Oeste. É sobre saúde. Celebrado no dia 7 de abril, o Dia Mundial da Saúde promove conscientização sobre necessidades relacionadas à qualidade de vida e reforça a importância da elaboração de políticas públicas voltada à segurança e ao bem-estar da população. Essa data foi instituída em 1948 com o objetivo de chamar a atenção sobre as prioridades específicas da saúde global. A Organização Mundial da Saúde define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doença ou enfermidades. Ou seja, para sermos saudáveis, não é preciso apenas que não tenhamos alguma doença, mas que a gente possa viver em harmonia com o nosso corpo, com a nossa mente e com o ambiente social que nos cerca. Mas para que isso aconteça, uma série de boas práticas, como ter uma alimentação saudável, levar uma rotina mais leve e a prática de exercício são necessárias. Tais ações fazem com que sejamos pessoas saudáveis e ajudam a prevenir o surgimento de vários tipos de doenças. Esse é o motivo de celebrar e divulgar o Dia Mundial da Saúde. Em datas como essa, empresas, instituição de ensino e demais organizações devem promover ações para instigar a população a ter hábitos mais saudáveis e a valorizar principalmente os profissionais da saúde. Quando falamos em profissionais de saúde, a primeira profissão que nos vem à cabeça é a de médico. Afinal, é esse profissional que buscamos quando apresentamos algum sintoma ou desconforto em nosso corpo. Porém, a área da saúde não se resume à medicina. Diversos outros profissionais, como nutricionistas, enfermeiros, biomédicos, psicólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, entre outros, têm grande relevância para a sociedade. Recentemente, e de forma pioneira, a Universidade de Castelo Branco inaugurou a primeira escola de saúde da Zona Oeste, oferecendo aos alunos acesso à formação em todas as áreas de saúde, incluindo a chamada medicina humana. Mas como será que se dá essa formação, que visa a integração com a população? O podcast UCB em Foco de hoje é sobre saúde como um bem maior. E para falar sobre a importância de cuidar da saúde, eu vou conversar com o professor do curso de Medicina da UCB, Rossano Fiorelli, que é doutor em cirurgia geral, mestre em cirurgia torácica, membro da Academia Brasileira de Medicina e coordenador da residência médica do Hospital Universitário Gafré Guy. Muito obrigada, professor. Seja muito bem-vindo. A UCB e a gente agradece muito a sua participação. E eu vou começar com uma pergunta. Já falamos aqui que a OMS define saúde como um bem-estar maior. Mas saúde se resume à ausência de alguma enfermidade? Olá, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar com vocês aqui para falar do que é o mais importante para qualquer ser humano, que é a saúde, né? E saúde é o meu dia a dia, né? Nós, quando fazemos medicina, a gente quer promover a saúde das pessoas, né? E o médico ele tem que gostar de gente. Não existe médico sem que goste de gente, que tenha humanismo, né? E saúde é isso. Saúde é você tentar manter o seu bem-estar físico e mental e social, se possível. Ou seja, interagindo com os outros de forma bastante saudável, mas a saúde física e mental, ela é fundamental para que o corpo possa estar em dia, inclusive para ter um convívio na sociedade de maneira bastante salutar. Então, já dizia aquele provérbio muito antigo, mente sã, in corpore sano, ou seja, saúde perfeita, corpo perfeito. É isso que todos devem buscar, procurando praticar exercícios físicos, uma alimentação saudável e tentar diminuir o estresse dessa vida que realmente está difícil, né? Mas a gente deve tentar isso ao máximo, para manter esse tripé que certamente vai fazer qualquer um ter uma vida longa, né? Muito bem, você falou de um tripé, falou de conter o estresse nos dias atuais, né?
no milênio, no momento que a gente vive, a tecnologia, pós essa pandemia, o dia a dia, não só do nosso país, mas da vida aqui dessa sociedade, o que a gente precisa fazer para, só combater esse desastre, mas para ter a tão esperada saúde plena? Passa por essas dicas que o senhor deu? Eu acho que sim. Eu acho que a saúde plena é uma conjunção de uma boa saúde física, uma boa saúde mental e uma boa saúde social também, né? Porque o relacionamento interpessoal é fundamental para você ter alegria de viver, ter alegria de estar com seus pares, ter alegria de amar profundamente. Isso tudo é muito importante para que você consiga fazer com que a saúde mental e a saúde física possam ter elementos para uma vida bastante feliz, né? Qualquer um desses tópicos que realmente estiver faltando vai fazer falta aí para esse conjunto que tem que ser harmônico, tem que ter harmonia da saúde física, da saúde mental e da saúde social, que entra também a capacidade de relacionamento e de amor entre as pessoas, né? Seja de que forma for. Uma das características dessa nossa sociedade enlouquecida é que a gente ouve muitos profissionais, você trabalha e não tem tempo para lazer. Eu sou uma pessoa que me questiona muito sobre isso. E alguns estudos comprovam, e eu gostaria de ouvir sua opinião acerca desse assunto, que na pandemia, por exemplo, está falando desse convívio social, as doenças mentais afetaram muito. Houve um crescimento dessa doença mental, desses males da saúde mental pós-pandemia, doutor? Muito, muito. O que nós pudemos observar nesse período catastrófico que foi a pandemia, né? Aí em pleno século XXI, foi o aumento realmente dos problemas da saúde mental das pessoas, das crises de ansiedade, das descompensações de problemas psiquiátricos. Ou seja, realmente foi uma coisa muito dolorosa para toda a humanidade, né? Realmente algumas pessoas descompensaram completamente, né? E isso leva em consideração muito a fragilidade emocional de algumas pessoas, né? Ou seja, algumas pessoas têm o dom de ter uma emoção muito mais sólida, mais contínua, outros mais lábeis, mais frágeis, né? E isso realmente afetou muito, né? Principalmente algumas populações que tinham risco com a pandemia, né? O idoso, aqueles pacientes que já tinham alguma morbidade associada, tiveram que ficar totalmente enclausurados. Isso realmente foi uma tragédia na vida de muitas pessoas. Essa é a realidade. Doutor, qual a diferença básica entre promoção e prevenção de saúde? A prevenção de saúde é qualquer medida preventiva, você vai realmente atuar antes de qualquer possibilidade de algum agravo de alguma doença, né? Então, a prevenção é aquela alimentação, a boa alimentação, é a prática de exercícios físicos, né? Você procurar ir ao seu médico e estar sempre fazendo exames periódicos, né? Para surpreender qualquer processo patológico que possa estar em curso, né? É você ter um bom relacionamento interpessoal. Isso tudo é prevenção, né? Não tenha dúvida nenhuma. A promoção, ela também, de uma certa forma, se confunde com a prevenção. Mas a promoção é você atuar naquele momento para você atingir o bem-estar maior, que é a saúde, não só a saúde, como a estar bem consigo mesmo, né? Ou seja, é manter o equilíbrio da saúde física e da saúde mental. Eu acho que isso é fundamental. As pessoas têm que ter isso como um norte de vida. De modo que você, atuando dessa maneira, sem dúvida nenhuma que você vai ter uma vida mais saudável, você vai conseguir viver melhor. O grande problema é que hoje o mundo ele acaba atropelando as pessoas. Eu, por exemplo, agora tive 3 cirurgias pela manhã. Realmente eu não almocei, isso não é bom. Não é bom. Mas acabou que não tive tempo, né? De modo que as pessoas realmente têm que pensar muito, têm que tentar harmonizar, têm que tentar se encontrar de forma, num equilíbrio em que você não exceda
nenhum excesso é bom para a saúde física e mental. É muito difícil isso, né? Ainda mais no mundo de hoje, que as pessoas têm que correr atrás do trabalho, têm que se sustentar, né? E cada vez as pessoas vão ficando mais individuais, mais individualistas, né? Cada vez olhando mais o seu próprio eu, né? E ao passo que, na realidade, o que é a receita do bolo para uma boa saúde é você manter o equilíbrio e uma harmonia muito grande entre esse tripé que a gente falou, né? Entre a própria saúde física, a própria saúde mental e o bem-estar social, né? E para isso, às vezes, você não pode cometer excesso. Nada em excesso é bom. Ele acaba interferindo em alguma haste desse tripé que é o que leva à sensação de bem-estar de uma forma geral, né? Doutor, não tem como a gente falar de saúde, principalmente nesse mês que se celebra o Dia Mundial da Saúde, falar de promoção, de prevenção, sem falar da atenção primária à saúde, né? As APS, que é talvez a mais importante reforma da gestão da saúde no mundo atual, no mundo moderno. Na maioria dos países, os governos, os serviços têm assumido essa liderança no desenvolvimento das APS, como foi decidido lá, que a gente conhece, né? A declaração da Alma Ata, aquela declaração que passa a reconhecer a saúde como um direito humano, determinante, com seus determinantes sociais, centralizando, portanto, a participação das pessoas e de suas comunidades. Eu lhe pergunto, nesse contexto, o senhor como professor universitário, qual o papel das instituições de ensino da área de saúde nessa questão da atenção primária? Olha, a atenção primária realmente ela é fundamental na saúde e nas políticas de saúde pública, né? Então você vê, a formação médica ela sempre foi muito hospitalocêntrica, né? Calcada na visão do tratamento da doença e principalmente em âmbito hospitalar. Na virada do século, lá no final da década de 90, um médico belga, que me foge o nome aqui nesse momento, ele veio e instituiu esse conceito do cuidado longitudinal com as pessoas, né? Que seria a chamada avaliação quaternária, né? É a prevenção quaternária. Na saúde, nós temos 3 tipos de prevenção. A prevenção primária, que é aquela que você vai atuar na população evitando que ela tenha doença, no caso, as imunizações, as vacinações. A prevenção secundária, que é aquela em que você vai atuar num doente que já tem uma doença, mas ainda não tem sintomas robustos, é o diabético, é o hipertenso. E se você não atuar, ele certamente vai desenvolver grandes problemas, sérios problemas de saúde no futuro. E a avaliação ou prevenção terciária, que é o tratamento daquelas mazelas já das doenças instaladas e sintomáticas, né? Então, a prevenção quaternária, ela não se encaixou em uma dessas 3 áreas. Ela veio o quê? É para evitar os excessos que a medicina pode causar nos pacientes. É você tentar promover saúde de forma a submeter populações de maneira igualitária a screenings e a rastreamentos desnecessários. O segundo tripé é a tentativa de minimizar a solicitação de exames desnecessários, principalmente exames invasivos, que não são úteis para nada. Ou seja, você acaba submetendo pacientes, por exemplo, a tomografias contrastadas que podem levar o paciente a uma insuficiência renal sem necessidade. E o terceiro tripé é a chamada medicalização excessiva, ou seja, são os modismos impetrados somente pela indústria farmacêutica e que lança um remédio que vira um modismo como se aquilo fosse um milagre absoluto para tratar uma doença. Então, essa avaliação quaternária, que tem muito a ver com as unidades básicas de saúde, prevê o cuidado longitudinal com esses pacientes, ou seja, que é muito mais simples e muito mais eficiente você ter um paciente que é acompanhado pela mesma equipe de saúde durante um decurso de tempo muito longo, que certamente, atuando dessa forma, você vai evitar rastreamentos desnecessários, vai evitar excesso de exames desnecessários, vai evitar medicalização. Às vezes a gente pega um paciente tomando 30 remédios. Será que isso é necessário? Então isso hoje é uma situação que é muito... Eu mesmo atuo esse tipo de avaliação quaternária que, na realidade, leva em consideração o principal princípio
princípio hipocrático, que é o pai da medicina, Hipócrates, que é, primeiro, não causar dano ao paciente, que é a função do médico, né? Aliviar se possível, né? Aliviar sempre, curar se possível. Então, Primo Nocchieri é um princípio hipocrático. A medicina ela não pode atuar, não só a medicina, como qualquer outro profissional de saúde, atuar causando um mal ao paciente. A gente tem que tentar causar o bem, promover a saúde desse paciente, se possível, tratar a doença, fazer o possível para isso. Então, a questão do cuidado longitudinal nas unidades básicas de saúde, ela realmente é a medicina do século, né? Eu quero ir no otorrino, não vai. Você tem que passar primeiro no clínico geral, no médico de família, e depois você vai, porque isso seria a estratégia mais correta. Então, esse caminhar da medicina para esse lado, eu acho que é muito correto, muito correto. Muito bem. Gente, a gente não poderia ter uma explicação melhor, uma lição melhor, um entendimento melhor do mês onde celebra o Dia Mundial da Saúde do que essa explicação. Eu fiquei aqui arrepiada, doutor, quando o senhor falou das tomografias com contraste, que pode causar insuficiência renal, porque pelo menos trimestralmente eu estou me submetendo a uma. Não, veja bem, alguns casos você tem indicações para fazer isso. Você não pode fazer isso de forma discriminada, né? Por exemplo, tomografia em crianças muito pequenas. Você não pode, a tomografia tem um alto índice de radiação. Então você não pode sair pedindo, vou pedir uma tomografia. Não pode, tem que ter indicação para isso. Não é que não vai se fazer. Então, alguns exames que você faz, alguns exames invasivos, eles realmente têm que ter indicação e serem de uma necessidade absoluta. Caso contrário, você pode estar acendendo uma luz aí de um problema que pode vir futuramente, né? E são vários os exemplos, né? São vários exemplos. Hoje em dia, o paciente ele entra na internet, começa a ver, e chega lá com uma pilha de exames, eu quero fazer isso aqui. Se o médico atua de forma ética, dizendo que não vai fazer aquilo, é uma briga tremenda, entendeu? Então, eu acho que o que acontece é que o paciente tem que se posicionar como paciente e o médico tem que atuar de forma ética dentro dos princípios da medicina baseada em evidências e solicitar realmente o que é necessário, porque senão você pode estar causando aquele tripé de coisas que podem prejudicar o paciente, rastrear de forma desnecessária, solicitar exames de maneira robusta, desnecessária, medicalizar o paciente de forma desnecessária, porque o paciente chega, o doutor não passou remédio nenhum para mim, mas não precisa de remédio. Mas às vezes é considerado pelo paciente um médico ruim, porque não passou remédio e porque não pediu exame. O que acontece é que o médico ele tem que atuar, como eu disse, dentro da forma mais ética possível e numa medicina baseada em evidências, ou seja, você vai pedir exames necessários, você vai passar medicação necessária. Fora isso, são excessos. Ótimo, olha, maravilhoso. Doutor, o papo está maravilhoso, a conversa alta de muito valor para a gente. Agora você tocou num ponto que eu não posso deixar passar. Mas vocês hoje eu acredito que vocês enfrentam esse desafio do paciente que se automedica, que se busca na internet a solução. Nessa fase, né, em celebração desse Dia Mundial da Saúde, qual a sua mensagem principal para essas pessoas que ainda insistem em sentir alguma coisa e procurar se medicar pela internet? Isso é um absurdo completo, né? Porque ela pode realmente estar lhe causando problemas, né? Eu acho que você tem que realmente fazer exames periódicos, né? Exames de rotina, consulta periódica com seu médico, ter um médico que acompanhe você de forma longitudinal, que você confie, que eu acho que é fundamental, porque a relação médico-paciente ela ainda é a maior relação que vai promover a saúde. Eu acho que você ter confiança no seu médico e o seu médico ter responsabilidade com você enquanto paciente é um relacionamento muito importante para a promoção da saúde. E, de fato, essa questão do acompanhamento longitudinal, do cuidado longitudinal, linha de cuidado longitudinal com a mesma equipe, ela é fundamental, né? Você vê, isso é muito comum na odontologia. Você tem um dentista, você só trata com aquele dentista, né? Então ele sabe qual dente seu que está com problema, qual cárie que tem, o canal que vai fazer, porque isso na odontologia é muito comum, né? Você tem um dentista, eu, por exemplo, meu dentista tem 20 anos. Agora, médico, a gente não tem muito isso, né? Tinha, né? Porque você tinha aqueles médicos de família antigo, clínico geral, da família. Hoje, a medicina partiu para o outro lado exatamente por essa questão hospitalocêntrica, né? Mas eu acho que, pelo menos, a tentativa de mudança, né, para essa questão do médico de família, ela ainda... Eu, por exemplo, trabalho no interior, eu tenho várias famílias que
são meus clientes há muitos anos, né? Eu acho que isso é que eu conheço cada um deles, né? Eu sei que cada um deles tem confiança em mim e eu procuro fazer por eles uma medicina assim bastante saudável, solicitando o que é necessário, ou seja, uma medicina baseada em evidência, né? Então esse é o recado principal. Muito obrigada, doutor. Eu gostaria imensamente de agradecer a sua participação. A gente já está convidada para retornar. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu fiquei solidária aí com a sua saúde de hoje, com sua falta de alimentação, mas, assim, foi valioso a colaboração, os temas abordados, as dicas para a população. E eu gostaria que o senhor encerrasse falando como é que foi a saída para a Universidade de Castelo Branco e o que a população da Zona Oeste pode esperar dos formandos de medicina da UFCB. Eu acho que a Universidade de Castelo Branco ela tem no seu comando um dos maiores pesquisadores desse país, né? Que é o médico e professor e também Monsenhor Aníbal. O professor Aníbal realmente é um homem de um conhecimento científico, assim, uma responsabilidade, uma seriedade muito grande. Eu realmente tenho uma admiração muito grande por ele. E uma faculdade de medicina que é coordenada por um homem desse gabarito só pode dar certo, né? Você vê, eu mesmo, logicamente, não conhecia muito aqui Castelo Branco, vim trabalhar principalmente pelo convite do Monsenhor Aníbal e também para estar ao lado dele, né? Que é uma pessoa que é meu confrade na Academia Nacional de Medicina, é uma pessoa por quem eu tenho uma admiração assim muito grande. Então, as pessoas que comandam, que são responsáveis e competentes e eficientes, vão levar certamente ao êxito qualquer projeto. E esse projeto, capitaneado pelo pesquisador Monsenhor Aníbal, ele tem tudo para dar certo. E certamente facilitar toda essa população da Zona Oeste, né, de pessoas que vão estudar na Castelo Branco e depois vão trabalhar nessa redondeza, atuando de forma a promover a saúde da população dessa região, né? Eu acho que é fundamental. Eu acho que é um projeto vitorioso, não tenho dúvida disso. Muito obrigada, professor, doutor. A gente vai convidar o senhor para um outro episódio, para que a gente possa falar de mais coisas boas, de mais saúde, de mais promoção, de mais prevenção para todos. Este foi o CB em Foco, podcast exclusivo da Universidade de Castelo Branco, disponível na sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio contou com a participação de roteiro e produção de Ana Carolina Almeida, edição de áudio de Bruno Silento e eu, Elza Calazans, que conversei com o nosso entrevistado.